Olá, hoje nós vamos para a nossa segunda aula de ruído, né? Nessa aula, na aula passada nós vimos que a gente tem como fazer os cálculos através de uma relação logarítmica, para a gente saber que o ruído é calculado em decibéis, não é de forma aritmética, né? E hoje é bom que a gente entenda muito isso, porque hoje nós vamos falar sobre a adição e subtração de ruídos, né? Então a gente nunca pode chegar num determinado local e achar que a gente pode somar os valores de dois equipamentos diferentes, né? Então vamos dizer que a gente esteja num ambiente que tenham duas máquinas, cada uma com seu ruído. Você liga um equipamento, ele vai provocar um ruído, você liga o outro, ele vai provocar um ruído. A gente mede separadamente e a gente vai ver que um está medindo 70 decibéis e o outro 80 decibéis. A gente não vai poder chegar à conclusão que aquele valor somado vai ser 150 decibéis. A gente não acontece isso quando a gente está somando ruídos. A gente tem que fazer isso de forma utilizando aquela relação logarítmica que tem, né? Que a gente tem. Então a gente não chega aos valores. Se a gente for utilizar as medições, a gente vai ver que ligando os dois equipamentos juntos, a gente vai chegar aí num valor do somatório até aproximadamente 3 decibéis a mais. Então é muito inferior se a gente fosse somar esses dois ruídos, né? Mas a gente tem que saber como que faz isso. Por quê? Porque cada decibéis que a gente acrescenta, a gente precisa reduzir o tempo de exposição. Então, se a gente não fizer isso, se a gente estiver atribuindo um maior ruído daquele local, a gente não vai estar dando o valor correto e com isso a gente vai estar fazendo aquela pessoa ficar exposta a um tempo maior que seria não adequado àquela atividade. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso utilizando fórmulas, né? São diversos tipos de fórmulas que a gente vai estar chegando a esses valores. E para que a gente possa fazer esses cálculos, a gente tem que utilizar antilog. O que é o antilog? É 10 elevado ao log de alguma coisa, né? Para fazer isso, está sendo utilizado para que a gente consiga chegar nos valores, vai estar utilizando aquela primeira fórmula que a gente viu na primeira aula, né? Que é nível de pressão sonora é igual a 10 log de P sobre P0 elevado ao quadrado. E vai estar fazendo isso para cada equipamento, para cada ruído que a gente tiver no ambiente e depois vai estar somando eles. Existe os cálculos sendo feitos na nossa apostila, existe todo o processo que vocês vão poder utilizar, mas eu vou passar por isso na aula. Por quê? Porque é mais fácil vocês tentarem fazer esse desenvolvimento dessa equação, desse somatório, para vocês verem como que é feito, para vocês terem uma noção de que são cálculos mais elaborados, né? E que vocês, a princípio, não vão precisar fazer esses cálculos, mas existe na apostila para que vocês saibam de onde saiu esses valores. A gente vai passar por uma situação que é mais prática, né? E que a gente tem pequenos erros que a gente vai cada vez tentar minimizar mais, porque se você aumentar em 1 decibel um valor de ruído, você tem que reduzir no tempo de exposição. Então é importante que o erro seja mínimo, mas a gente pode estar utilizando um gráfico que a gente vai chamar de ábaco, né, de ruído, e a gente vai chegar a valores muito próximos àqueles cálculos todos que são feitos. Quando a gente tem que ter uma maior precisão, hoje já existem programas para você estar colocando os valores nesse programa e o programa faz os cálculos para você, né? É importante que a gente entenda como isso surgiu, né? Mas a gente vai utilizar o gráfico que fica mais fácil de vocês visualizarem, né? Então esse gráfico ele tem tem o eixo X e o eixo Y, né? O eixo X, eu vou entrar com os valores da diferença entre os valores em decibéis, né? E aí eu vou fazer com que eu obtenha
qual que é o valor que eu vou somar no maior valor que existe, do maior ruído naquele determinado local. Eu vou mostrar esse gráfico e vou dar um exemplo para que vocês consigam visualizar como que é feito esse somatório. Vamos dizer que eu tenha 86 decibéis que um determinado equipamento está me dando de ruído, né? E tenho um outro equipamento que está me dando 92 decibéis. Qual que seria a diferença entre esses dois valores? Né? Se eu diminuir um do outro, vai dar uma diferença de 6 decibéis. Até aí tudo bem para vocês? Então, com esse valor 6 decibéis, eu vou entrar no eixo X. Né? Esse eixo X, eu vou estar lá, ele vai estar tendo valores, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí quando eu encontrar o 6, eu vou parar ali e vou subir até a curva. Esse gráfico nos mostra uma curva. Quando eu chegar na curva, eu vou projetar esse valor de 6, onde eu encontrar, tiver interseção com a curva, no eixo Y. E aí vai me dar um valor, e lá no eixo Y eu vou ter outros valores, né? Até 3 decibéis. E aí eu vou ter lá essa projeção chegando a 0,9. Né? Então, 0,9 eu vou somar ao maior valor. Eu tinha 86 e tinha 92. Então, eu vou somar ao 92. Então, vai dar 92,9, que é aproximadamente 93. Né? Então, 93 é o valor do somatório desses dois ruídos que estavam presentes no ambiente. Então, para você ver que em vez de 178, que seria o somatório de forma algébrica, né? Aritmética, e aí o que acontece? Eu vou ter esse valor equivalente a 93 decibéis. Por quê? Porque era toda aquela fórmula que a gente teria que ter utilizado, somando em logs, né? Através, multiplicando, dividindo, para chegar num valor que a gente chegou no gráfico bem rápido. Né? Existe um percentual de erro aí que pode acontecer? Existe, né? Mas é mínimo. Né? E a gente vai ter que estar sempre traçando de forma bem eficiente, estar utilizando o gráfico de modo bem eficiente para que esse erro seja o mínimo possível. Agora eu vou explicar por que eu já passei para aquelas fórmulas todas e fui direto para o gráfico. Normalmente o técnico de segurança ele faz medições no local. Né? A gente tem que sempre saber que essas medições vieram de onde, para que você não possa, numa determinada medição, estar sabendo o que está acontecendo. Por exemplo, se desse lá 160, eu ia dizer que esse determinado valor está superior ao que normalmente teria. Por quê? Porque eu tenho valores que, se somados, eu não vou ter um valor acima de 3 decibéis. Né? Eu tenho que estar fazendo essa soma coerente. Então, por isso eu tenho que aprender a calcular. Mas normalmente o técnico vai medir, vai chegar a valores lá que eu vou estar medindo desse somatório, desses equipamentos todos que estão no local, e eu vou ter que chegar à solução daquele determinado problema, né? E verificar que está coerente. E por isso aprender também a calcular. Né? Mas eu tenho que fazer isso e o técnico utiliza muitos instrumentos. Né? O trabalho do técnico é muito baseado nos instrumentos. E um técnico diferenciado vai saber calcular também. Vai saber que é uma fórmula que eu tenho de estar verificando se o instrumento está coerente, se o instrumento está aferido, né? E que os cálculos estejam de uma forma pertinente aos resultados que me foram dados pelo instrumento. Tá? O técnico, ele, no trabalho nosso do dia a dia, vai ser esse trabalho de medição. Agora, se vocês forem trabalhar em empresas de fabricação de EPIs, que façam tratamento acústico, vocês podem estar envolvidos com cálculos
mais difíceis, né? Mais difícil que no nosso dia a dia, mas normalmente a gente vai ter esses cálculos reduzidos pelas nossas medições. Então vocês não precisam ficar preocupados que é muito cálculo, que é difícil de fazer. Existe toda uma fórmula de fazer que vocês devem, quando você tem um diferencial, é muito melhor para o técnico. Mas a nossa prática nos diz que a gente vai, muitas vezes, estar fazendo medições. E isso é importante também, a gente vai ter uma matéria que vai explicar direitinho como que essas medições devem ser feitas. Tá ok? Estudem, dê uma olhada de como fazer isso calculando, que é bom. Utilizem a fórmula através do gráfico também, os cálculos através do gráfico é muito importante, né? Vejam se dá o mesmo resultado vocês calculando, mas fiquem tranquilos quanto à utilização disso, porque depois que vocês estiverem fazendo, estiverem exercendo a profissão, isso vai ser feito de uma forma mais adequada, através dos instrumentos. Tá ok? Então, até a próxima aula.